quero considerar com os irmãos, no estudo da lição de hoje, um conceito da física. O que é a inércia? Inércia é a característica que os corpos têm ou de permanecer em repouso, permanecer parados, ou de manter o movimento uniforme, sem alteração de velocidade. Isso chama-se inércia. Os corpos têm essa característica. Para mudar de velocidade, precisa ter uma força que atue nesse corpo. Ou para sair do repouso, deixar de estar parado, também tem que ter uma força. Se não tiver essa força, esse conceito da física diz que as coisas permanecem como estão, ou no movimento, chamado movimento retilíneo e uniforme, ou em repouso. Espiritualmente, as coisas também são assim, irmãos. Nós procuramos ficar como estamos. Ficamos no que a gente chama de zona de conforto. A zona de conforto espiritual é uma inércia espiritual. Ou estamos em repouso, ou continuamos como estamos, não mudamos. Não mudamos a nossa atitude, não aceleramos, não mudamos de velocidade espiritual. O Senhor quer que nós saiamos dessa inércia espiritual. Ele quer que a gente saia dessa zona de conforto. Ele quer que a gente se movimente. Ele quer que a gente produza. Que a gente tenha um crescimento espiritual. Veja o texto da nossa lição. A fim de alcançar outros, Deus pretende que nos movamos além da nossa zona de conforto. Isso quer dizer que saímos da inércia espiritual. O desejo de permanecer entre os da nossa classe, etnia ou nível social leva ao egoísmo e até mesmo ao mal. Esse perigo é uma das lições tiradas na história de Babel. Veja, irmãos, nós gostamos de estar na igreja, temos lá os nossos irmãos, muitas vezes sentamos no mesmo banco. A gente quer que as coisas continuem iguais. Não saímos da nossa inércia espiritual. Mas o que a Torre de Babel, o evento da Torre de Babel, nos ensina? Leia lá depois Gênesis 11, dos versos 1 a 9. O que os seres humanos decidiram naquele momento? Bem, eles falaram assim, vamos fazer tijolos e argamassa de assentamento. Estavam até inventando uma nova técnica construtiva. Tijolos de barro assados no forno e depois betume para assentar esses tijolos. Vamos então construir uma grande cidade e nessa cidade vamos fazer uma grande torre, uma torre que chegue ao céu. Mas para que eles queriam fazer isso, irmãos? Veja lá, os versos continuam. Para que nós façamos um nome e não sejamos espalhados sobre a face da terra. O que é isso, fazer um nome? Fazer um nome é criar a fama, para que tenhamos fama, para que todos conheçam. Veja lá, aqueles construíram a cidade de Babel, a Torre de Babel. Veja como eles são importantes. Veja como eles são sábios. Como eles têm conhecimento. Esse era o objetivo. E mais ainda, não espalhar-se pela terra. Ora, qual foi a ordem que Deus havia dado, irmãos, a princípio? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. O Senhor não tinha falado assim, fiquem em grandes cidades. Façam uma grande cidade e permaneçam lá. Veja então, irmãos, o Senhor queria preencher a terra, encher a terra. O que estava movendo os seres lá, humanos de Babel, era o seguinte, era o orgulho, era a fama. Será que hoje nós temos também alguns orgulhos, algumas Babéis? Certamente temos, irmãos, nossa civilização tem. Nossa civilização tem o desejo do poder, o desejo da fama, o poder político, o desejo do poder artístico, da fama artística, dos negócios, do domínio da religião. O orgulho do conhecimento acadêmico, o orgulho do esporte, ser um melhor esportista, não que isso seja mal, mas isso leva ao orgulho. Nesse sentido, irmãos, Salomão falou sobre as realizações humanas, sobre o que ele via que eram as relações humanas, os feitos humanos após estar já idoso.
Eclesiastes 2, versos 1 a 11. Vale a pena ler também todo esse texto, faça isso. E ele diz assim: olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Por que ele falava isso, irmãos? Ora, Salomão havia feito muitas coisas, havia construído o templo, havia estabelecido realmente o reino de Israel. Mas por que ele achava que isso era vaidade? Porque tudo termina, irmãos. Quando você morre, tudo termina. Todas as suas realizações, todos os seus sonhos, todos os seus feitos terminam. Terminam e veja, ele diz assim, tudo isso era vaidade. O povo de Babel não entendia que aquela consecução, aquela realização era vaidade. Eles queriam ficar juntos. Eles queriam ficar juntos por egoísmo, por orgulho. E esse era um plano contrário ao plano de Deus, que era de encher a terra. Aí então, o Senhor atuou. O Senhor atuou na sua missão de fazer com que seres humanos preencham a terra, para que toda a terra conheça o Senhor Deus. Veja o texto de Gênesis 11, 6. O Senhor disse, eis que o povo é um e todos eles têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles desejam fazer. O que Deus estava vendo na sua presciência é o seguinte, esse plano levaria a mal. Esse plano já era mal, mas levaria a mal maior. Podemos ver também na edificação da Torre de Babel, na pretensão da edificação da Torre de Babel, uma desconfiança da palavra de Deus. Após o dilúvio, o Senhor falou assim, eu nunca mais vou destruir a terra com o dilúvio. Gênesis 9,15 diz assim, as águas não se tornarão mais em dilúvio. Mas o que esses seres humanos lá, esses homens de Babel, estavam fazendo? O que eles estavam demonstrando? Mas será mesmo que Deus não vai providenciar ou fazer um novo dilúvio? É melhor a gente se precaver. É melhor tomarmos providências. Vamos construir uma torre para ir até o céu. Isso é o quê, irmãos? Salvação pelas obras. Salvação deve ser pela fé, irmãos, não deve ser pelas obras. E esses seres humanos, esses homens e mulheres lá de Babel estavam falando assim, nós precisamos construir essa torre vai ser a nossa salvação. O Senhor espalhou o povo, conforme Gênesis 11, 9. O que é que nós temos construído para ser a nossa salvação? São as nossas obras? É o nosso dinheiro? É o nosso poder político? É o nosso poder comercial? É a nossa fama como bom pastor, como bom membro da igreja? Como é que que torre temos edificado para providenciar a nossa salvação? Estamos procurando salvação pelas obras ou estamos procurando salvação pela fé, pela palavra de Deus? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa sempre depositar a nossa confiança na palavra de Deus. Depositar a nossa confiança no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e nunca nas obras. Quaisquer obras que possamos fazer, nunca nos levarão à salvação. Somente o Senhor Jesus Cristo. Deus esteja com cada um de nós e com a certeza em cada um de nós que é pelo Senhor Jesus Cristo que somos salvos.